Bem, essa é mais uma videoaula de história. Eu sou Matheus Martins, vocês são o terceiro C, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o golpe de 64, que instaurou aí quase 21 anos de ausência de democracia no Brasil e que é uma chaga para a nossa história política até hoje. Como é que eu posso dizer? É o que lapida a ausência de liberdade política no país e como a intransigência e o autoritarismo das elites passam por cima de qualquer ímpeto popular ou de escolha democrática das ações políticas. Tudo isso é um legado histórico aí desse golpe, o golpe de 64, que acaba com nossa verde democracia. Por mais que tenha sido ditatorial também, nem a fase de governo do Getúlio Vargas ocupou um espaço tão nefasto na história do país. A ideia de perseguição política, de tortura, de morte com ocultamento de cadáveres, de impossibilidade física da oposição existir, isso são marcas da ditadura, é a negação do outro, é o tratar do oposto, do diferente como inimigo. E essa censura da ditadura, ou essa perseguição da ditadura militar no Brasil, ela não foi só direcionada às esquerdas, ou às esquerdas políticas, pelo menos. O movimento negro sofreu na pele, o movimento gay sofreu na pele, o movimento trans sofreu na pele. Tudo isso está... O movimento feminista sofreu na pele. Tudo isso está às claras para a gente hoje, a gente tem essa dimensão e de como essa construção histórica do Estado ditatorial passou por cima de qualquer possibilidade de individualidade, diversidade política que o Brasil poderia ter. Tá? Então, é sobrepujar através da força o que no discurso não se podia vencer. Vejam, os caras aí estão, durante a República Populista, em 4 eleições, ganharam uma com um maluco, que era o Jânio Quadros. E nem assim se mantiveram no poder. É o desespero de quem, através da democracia, não consegue alcançar a condição de governante e se alça às aventuras de um regime autoritário, de um regime armado. Tá bom? Mas como é que começa essa ditadura militar no Brasil? Vamos lá. O golpe de 64. O golpe de 64 vem como uma reação da radicalização política à esquerda do governo João Goulart, uma vez que se propõe a realizar as reformas de base que são transformadoras da realidade política brasileira, da realidade social brasileira. O governo João Goulart vai tender a ser visto e ser lido tanto pelas elites como pelo meio midiático, que é a forma de comunicação dominada pelas elites. Aí eu estou falando dos grandes jornais, das grandes redes de rádio, das incipientes TVs. Tudo isso vai estar a serviço das elites brasileiras e, consequentemente, se colocando em oposição ao João Goulart e a seus projetos populares. Então, a partir desse movimento de colocar em pauta as reformas de base, a gente vai ver um encrudecimento dessa oposição, meio que há uma radicalização mútua, certo? Ao mesmo tempo que se radicaliza a esquerda, o governo João Goulart, se radicaliza a direita, a oposição política fica sem espaço para os centros, para um diálogo entre as diferenças, e muito menos por culpa de João Goulart, obviamente, e de suas posições, e muito mais por conta da falta de respeito à democracia por parte das direitas, por parte da UDN, que não conseguia ganhar uma eleição e se propunha ao tudo ou nada dessa aventura golpista,
E por conta disso, com ânimos acirrados, o tensionamento político foi elevado a essa categoria máxima. Em 64, no início de 64, ali em março, o golpe vai ser em 1º de abril, né, o dia da mentira. Embora os militares até hoje falem que foi 31 de março, o que não foi golpe, foi uma revolução. Todo esse conjunto de aberrações históricas, pelo amor de Deus. Se um dia vocês forem falar a Revolução de 64, não digam que eu fui professor de história de vocês, não, tá? Porque é uma coisa que me contra-golpe me envergonha demais. Se você fosse falar um negócio desse, por favor, diga não assim, não, Matheus, você conhece? Conheço não, tá? Porque para mim fica mais tranquilo. Mas os militares tendem a tentar fazer um revisionismo da história, uma mudança do discurso histórico, inclusive no posicionamento das datas. Essa questão do Dia da Mentira é muito importante para a gente entender esse movimento, porque realmente era um pessoal que se propunha a uma certa moralização do país, mas o que a gente vai ver são 21 anos de uma ditadura que não permite fiscalização do sistema político e que, consequentemente, vai ser aí um regime de grandes feitas de corrupção. Na ditadura militar, ao contrário do que se divulga, não sei nem se divulga, eu acho que realmente a mídia hoje em dia cumpre um papel de autocrítica, até por ter apoiado o golpe, se coloca realmente numa posição de censura a esse movimento, mas é um espaço de tempo que houve, corrupção a rodo, os militares se colocaram nos gabinetes de governo ganhando muito dinheiro do erário público, militar da reserva que devia estar aposentado, mandando no país. E querendo determinar as linhas políticas do andamento da nação, é muito complicado. Essa galera não tem uma formação política popular, não sabe o que é chegar ao poder através do voto, não sabe o que é representar o povo. Está lá através da força das armas. E aí, o que é que a gente tem com isso como resultado, sabe? Parece que é a manutenção da verve autoritarista do Brasil. Mas voltando aqui para o pragmatismo histórico mesmo, para os eventos. Em março de 64, o governo João Goulart começa a chamar o povo para defender as reformas de base. E um comício excepcional do João Goulart, o comício da Central do Brasil, fica bem famoso esse evento, conta aí com a participação do Leonel Brizola, a participação do Carlos Prestes, a galera já bem organizada, consolidada na ideia de defesa de uma luta democrática pró reforma de base, e nesse momento o João Goulart, o Jango, vai anunciar que vai começar as reformas agrárias e a nacionalização de todas as refinarias de petróleo. Veja, isso atinge diretamente os interesses das elites políticas brasileiras, uma vez que são eles os grandes detentores de propriedades rurais e, ao mesmo tempo, são essas elites que estão alinhadas com o capitão internacional na exploração dos recursos minerais e energéticos do Brasil. Então, está tirando da elite, está avisando, olha, vai ser do Estado agora esse petróleo, vocês não vão ficar explorando com os Estados Unidos, né, nacional agora, é para financiar a educação, é para financiar a reforma agrária, sabe? E esse movimento do João Goulart vai ser colocado aí como um estopim para a movimentação e articulação de uma rede golpista contra ele. Se alguém já falou para vocês que existe uma ditadura boa, revejam aí esse conceito, tá? Toda ditadura, bastante ruim. Tem um professor que está se aposentando já, eventualmente, se alguém for fazer história aí, não vai encontrar mais com ele na universidade, mas é um grande camarada. Não é mais marxista, não. Há bom tempo ele tem descolado, tem pensado aí questão dos sentimentos e tal, mas o Rezende, ele sempre me disse que é melhor
a pior, mais corrupta, mais atrasada das democracias do que a mais eficiente e limpa das ditaduras. Porque na democracia, pelo menos, você tem possibilidade de se opor, você tem possibilidade de existir, de se contrapor. Na ditadura, a gente não vai visualizar essa perspectiva de forma alguma. Então, a partir desse momento, as tramas golpistas para instaurar um movimento que derrubasse o João Goulart estavam dadas. Já se tinha certeza que existiria uma ditadura militar no Brasil, os componentes políticos que estavam formulando essas ideias já coadunavam, já assentavam pauta e diziam: não, daqui para frente vai ser ditadura mesmo. Não, ainda não era certo. E é importante que a gente tenha clareza disso. A história, ela não é feita com uma certeza do futuro. O futuro é sempre uma possibilidade. E nesse contexto, as possibilidades que vigoravam, talvez com mais ênfase na vida pública, é que esse movimento de 64, não gosto de falar o termo movimento não, é golpe mesmo. Esse golpe de 64 teria talvez um caráter muito provisório. A possibilidade seria que os militares derrubariam o João Goulart e chamariam uma nova eleição, mantendo alguma certa estabilidade democrática. Se tinha expectativa em certos setores da direita, principalmente da direita udenista, que o movimento militar fosse muito passageiro, viesse só... Que movimento, cara? Golpe militar fosse muito passageiro, só para acabar com o governo João Goulart e depois se retornasse à normalidade democrática, entre aspas, né? Porque não dá para ver normalidade depois de um golpe militar. Mas, enfim, a conjuntura está dada, os Estados Unidos se sentindo preteridos aí com a nacionalização do petróleo, sentindo que talvez houvesse uma aliança com a União Soviética por parte do governo brasileiro, vai mandar um porta-aviões para o litoral brasileiro. É um porta-aviões, tá? Para o litoral brasileiro, ali estacionado na Baía de Guanabara. A chamada Operação Brother Sun. Na qual Nessa época, quem era o presidente dos Estados Unidos? era o Lyndon Johnson. É isso? Eu acho que é o Lyndon Johnson. Kennedy, ele morre em 63 e o Lyndon Johnson... Deixa eu ver aqui só para ter certeza, tá? Eu acho que é o Lyndon Johnson, eu tenho quase certeza. Se meu computador me ajudar, eu te digo logo. Rapaz, nos Estados Unidos nunca teve um presidente tão bonito quanto o Kennedy, não, mas duvido que tenha tido um tão feio quanto o Lyndon Johnson, velho. O cara era desmanteladinho, viu? Desprovido de beleza. Teve Reagan também, o galã, professor. Não, mas ele já tava coroa, ele já não tava... Reagan não tava com... Não tinha esse ar bonitão, não. Era Kennedy ainda, o presidente. Não tinha morrido, ele morre em 63. Só que a gente tá falando aí de abril de 63, então o presidente ainda é Kennedy. Tá certo? Bem, retomando então. Vocês estão vendo minha apresentação? Então, né? Porque eu pensei, talvez eu esteja falando aqui há meia hora sem apresentação, mas está aqui. Então, os Estados Unidos mandam o porta-aviões para apoiar o golpe no Brasil, temendo a possibilidade de reação de Leonel Brizola, né? A galera já conhecia agora. Se temia muito que Leonel Brizola chamasse uma resistência a partir do Rio Grande do Sul e o Brasil entrasse numa guerra civil, então, meio que para pressionar e para mostrar que havia alianças poderosas por trás do golpe militar, os Estados Unidos colocaram porta-aviões ali com seus melhores jatos para bombardear Brasília, ou Rio Grande do Sul, ou qualquer cidade brasileira que resistisse ao golpe. A situação estava muito forte. E os militares começam a marchar em direção a Brasília para derrubar o governo João Goulart. Isso aí por volta de 29 de março.
Quando chegam em Brasília, já 31 de abril, para dia 1º, né, na madrugada, o dia da mentira, forças de rádio, discursos para manutenção do Goulart no poder, mas o próprio João Goulart não pretende resistir. E isso aí é uma leitura. A gente vê que na política, às vezes, os mais inteligentes dos personagens têm quadros e escolhas que a gente não compreende hoje em dia. E uma das escolhas que eu não compreendo de forma alguma e que muito me entristece é de não que eu não compreendo, eu entendo o porquê, e eu explico já para vocês qual é esse porquê. Mas é decepcionante e frustrante para mim que a liderança do João Goulart tenha feito essa opção. O João Goulart, ele meio que não vai querer lutar, ele não vai querer resistir ao golpe e ele vai preferir o exílio no Uruguai. Tá? Então, ao invés de convocar forças, convocar o povo para a rua, para ir para a luta de fato e resistir ao golpe militar, o João Goulart, que já está no Rio Grande do Sul nessa época, ele realmente decide, olha, já deu, tá bom, vamos ali, eu vou partir para o Uruguai, tá tudo certo. Por que o João Goulart fez essa opção? É interessante que a gente saiba. Não só a direita odenista tinha a impressão. Vocês estão com. Está travando aqui a gravação? Tá, O pessoal não. está travando? Tá não, né? Porque para mim está travando. Não só a direita odenista tinha a impressão, ou tinha a aposta, que o golpe seria efêmero, por assim dizer, seria breve. Mas o próprio setor da centro-esquerda, tá? Os aliados do João Goulart, tirando Brizola, que Brizola era o doido da luta armada, era o cara que queria estar lá o tempo todo, que não abria mão da posição política dele, que realmente queria manter. E o Miguel Arraes aqui em Pernambuco também não, são os dois únicos caras que de fato vão resistir a esse golpe militar em 64, vão lutar mais do que o próprio João Goulart contra ele. Mas na centro-esquerda se tinha também uma leitura que o golpe seria efêmero e que em breve os militares iam chamar novas eleições, podendo haver uma concórdia política novamente no Brasil, sem esses tensionamentos, e que o povo ia ser chamado a decidir que caminhos ele iria querer nas urnas. Tá? Visualizando eleições no futuro breve, então o João Goulart parte para o Uruguai. Esse tempo todo, tá? A gente vai ver que vão haver vários lances políticos por parte do Ranieri Mazzilli, vai haver o empossamento do Costa e Silva como presidente e tudo mais. Isso tudo é com o João Goulart ainda no Brasil. João Goulart está no Brasil, é tudo uma mentira jurídica muito grande, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Ranieri Mazzilli, a gente verá, vamos ver logo, né? O Ranieri Mazzilli vai dizer, o Senado, na verdade, vai dizer que a cadeira de presidente da República está vacante. Isso no dia 2 de abril, depois do golpe, ou seja, os militares já marcharam para Brasília, já meio que tomaram Brasília. Então, cadeira de presidente está vacante. Está vacante de fato? Não. Legalmente, ela só está vacante quando o presidente da República está fora do Brasil e não há vice para assumir. Como João Goulart não tem vice, ele é o próprio vice, então ele teria que estar fora do país. Só que nessa data, João Goulart ainda está no Rio Grande do Sul, conversando com Brizola sobre se resiste ou não ao golpe militar. Tá bom? Ou seja, é uma mentira jurídica. Todo mundo, assim, da política sabia que João Goulart estava no Rio Grande do Sul, não era mistério para ninguém isso. Todo mundo, Brizola anunciava o tempo todo que ia resistir, que João estava com ele. Então, não era surpresa para ninguém, mas o Senado mente na cara dura, dizendo, estamos sem presidente, está vacante. O Ranieri Mazzilli vai assumir provisoriamente a presidência da República como
presidente do Congresso, chama uma eleição indireta para a presidência, e essa eleição indireta elege o general Costa e Silva como presidente do Brasil. Tá? Então é um golpe até nos sentidos jurídicos, porque é uma farsa jurídica que é instaurada. É declarada uma vacância que não existe. Tá? Então, juridicamente, não há base legal para o Costa e Silva ser eleito presidente indiretamente do Brasil. E ele se elege já com uma perspectiva de reprimir a esquerda subversiva e restaurar a paz. É todo um mote super complicado que a gente detalha mais tarde, discute mais tarde. Contudo, é uma farsa jurídica. Como é que o Jango vai aceitar essa parada? Só pode ser porque ele acredita que, em breve, se terá uma situação democrática em que se permita que o debate público retorne e que o povo seja chamado a decidir por vias eleitorais que rumos o país iria seguir. Mas é um engano crasso da parte dele. Não só ele faz essa aposta, os três grandes líderes de partidos da época, João Goulart, o Juscelino Kubitschek, que é o grande líder do PDS, e o... rapaz, tô misturando aqui com a história da Venezuela. O cara que se dispunha com Vargas, foi governador do estado do Guanabara, jornalista, rapaz, da UDN, Carlos Lacerda. Esses três, tá? Jango, Juscelino e Carlos Lacerda apostaram as fichas que haveria uma nova rodada democrática em breve e que não. Então vamos deixar a situação como está. O tensionamento foi grande, as elites estão radicalizando seu discurso anticomunista, conservador. Precisa aí se acalmar a situação. Então, bem, estou deposto, não tenho o que fazer, não quero derramar o sangue de inocentes, pensaria o João Goulart. Tá? Então, Brizola, te acalma. Eu vou sair, vou para o Uruguai aqui, para as minhas fazendas do Uruguai. Vou viver exilado lá porque eu não quero sangue de gente inocente nas minhas mãos. Não vou lutar uma luta em que pode morrer o povo a quem eu defendo para me defender. Isso não seria justo. Então, ele realmente se retira da política brasileira, vai para o exílio, e o Leonel Brizola fica bradando praticamente sozinho com Miguel Arraes as razões pelas quais seria legal manter o governo democraticamente eleito do João Goulart. Ambos vão ser presos, tá? Tanto o Leonel Brizola como o Miguel Arraes, e eles vão ser exilados durante a ditadura militar. O Miguel Arraes vai acabar indo para a Argélia e para a França. O Leonel Brizola passa um tempo em Portugal, um tempo na França, mas o exílio para eles é assim, meio que sob pena de morte, caso eles voltem ao Brasil. É algo bem temerário. Ninguém tem expectativa, e isso é importante que fique claro, exceto os setores castrenses, o pessoal da linha militar mesmo, mais dura, que existirá um grande aparelho repressivo às esquerdas que torturará, matará e descontinuará qualquer projeto político oposicionista. Tá? Então, não é, por exemplo, o Carlos Lacerda, ele apoia o golpe. Ele não tem essa dimensão, é importante que a gente tenha essa clareza. Ele não tem essa dimensão da violência que a ditadura militar vai perpetrar. Os militares têm, com clareza, eles vêm com esse objetivo, tá? O exército vem para matar ou morrer, eles vêm com a ideia de reprimir um inimigo da nação, um inimigo interno, é uma guerra para eles. E a gente vai ver isso quando a gente trabalhar a doutrina de segurança nacional da ditadura militar. É uma situação, então, bem complexa, tem vários vieses, a gente tem que, às vezes parece que eu estou passando pano para o Carlos Lacerda, não, o Carlos Lacerda é um escroto. É um cara que é antidemocrático e que, quando é para puxar para o seu lado, a democracia está muito bom. Quando é para o adversário, a democracia não serve. Então, é um escroto também. Tá? A gente precisa ter clareza disso. Mas que ele tinha essa dimensão e que ele endossava essa violência sistêmica e a tortura no nível que foi da ditadura militar, não.
Não, tanto não que ele lutou, de certa forma, contra a ditadura, como o Juscelino também, como o Jango do exílio também, e acabaram o Juscelino e o João Goulart sendo assassinados pela ditadura militar. O João Goulart foi envenenado no Uruguai, tá, por agentes secretos dos militares, da polícia militar, não, mas da ABIN, né? E o Juscelino Kubitschek, a galera cortou os freios do carro dele, e ele acabou morrendo num acidente de carro, mas tudo comprovado assim que foi queima de arquivo não, né? Queima de arquivo seria se eles tivessem informações sobre alguma coisa, mas foi realmente para eliminar um oposicionista. E o Carlos Lacerda, ele acaba se exilando nos Estados Unidos e ele vai viver seus dias por lá mesmo, tá? Mas aí a gente vê que as grandes lideranças da oposição, elas vão sendo todas, olha, quem tiver perto do Brasil vai sendo limado, vai sendo realmente exterminado, tá bom? Não só eles, a gente vai ter várias figuras. Eu tenho um livro muito bom aqui, deixa eu até pegar ele aqui para mostrar para vocês, um minutinho. O nome do livro é Direito a Volver. É um livro grossinho assim, mas super gostoso de ler. Gostoso não, né? Eu acho que gostoso nunca é o tema quando a gente fala de ditadura militar. Mas esse livro, Direito a Volver, golpe de 64 em Pernambuco, ele fala sobre a perseguição política a algumas lideranças que a gente conhece muito aqui. E é muito curioso você tá lendo e percebendo como cada um dos personagens políticos que a gente conhece se portou nesse contexto. A família Arraes, Miguel Arraes chamou a Marinha de Pernambuco para resistir, sabe? E, ao fim, ele acabou cercado no quartel da Marinha e ali mesmo foi preso e dali só partiu para o exílio. Já a família Cavalcante, que talvez vocês não estejam vendo com clareza quem são os personagens políticos, e eu não vou abertamente falar sobre isso por questões legais, mas eles endossaram claramente o golpe militar em Pernambuco, sabe? E nesse livro também tem uma descrição muito interessante sobre o Francisco Julião, que era a liderança aqui das Ligas Camponesas em Vitória de Santo Antão, movimento popular em prol da reforma agrária, que foi destruído durante os primeiros anos da ditadura militar. O Francisco Julião teve seu mandato de deputado cassado, foi feito preso, bem, acabaram com a vida do camarada. Vários comunistas históricos de Pernambuco presos e torturados, obrigados a andar sobre ácido e depois arrastados pela rua. O golpe foi muito violento, foi muito cruel em Pernambuco, em especial porque aqui era um espaço entendido, em especial por conta da posição política de Miguel Arraes, que era governador à época, como um setor de resistência da esquerda, tanto o Rio Grande do Sul como Pernambuco. Então, aqui se teve mais violência durante 64, sabe? Quem tiver interesse, então, eu recomendo bastante esse livro, Direito a Volver, do Fernando Coelho. Livro sensacional, um dos melhores livros que eu li sobre ditadura militar, tá? Que fala aí com clareza sobre os processos aqui em Pernambuco, como desde a morte de Agamenon Magalhães, a galera do João Cleópas e do Cid Sampaio tinham aí uma pauta política muito reacionária que enfrentava o Miguel Arraes abertamente, como isso tudo veio à tona com mais força nas circunstâncias do golpe militar em Pernambuco. Tá bom? É isso então, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento de vocês, tá? Não, professor, de boa. Eu só quero que vocês tenham dimensão da crueldade que foi esse golpe, como ele marcou a nossa história e como o autoritarismo que se vivencia no Brasil
tem com clareza um sentido, vem de algum lugar, tá? E é uma manutenção histórica que, vez por outra, é a vida pública brasileira, desde a escravidão, desde da República, do Império propriamente, da República Velha, do Estado Novo, e na ditadura militar está sempre aí, era uma erupção de violência autoritária que não permite o debate público e que intervém nas escolhas populares quando elas não agradam às elites governantes. O golpe militar de 64 talvez mereça ser chamado, talvez não, porque contou com o financiamento de grandes empresários que bancavam até a tortura no Brasil. Tinham empresários brasileiros, e é isso que eu estou dizendo, não vou falar nomes também, mas tem empresários brasileiros que pagavam para assistir à tortura aos comunistas. Tá? Então, isso é muito forte, a gente vai ver, são aulas muito duras, tá? As aulas de ditadura militar, confesso. Eu quero que vocês assistam, por exemplo, a entrevista do Paulo Malhães, que é um torturador do período da ditadura militar, e o cinismo, a forma como ele fala da execução de torturas, e sabendo que jamais seria punido, é nojento, assim, é de revirar o estômago, sabe? Então, é um período nefasto da história do Brasil que a gente tem que lidar até hoje, principalmente por conta dos imbecis que estão no poder agora e do discurso deles quanto à ditadura militar, que sempre tentam amenizar o que foi esse momento da história do Brasil, sempre tentam colocar como algo positivo esse período, que de positivo não tem absolutamente nada. A gente não tem como trazer, não existe milagre econômico, a gente vai ver que milagre econômico é uma falácia, não existe absolutamente nada da ditadura militar que tenha valido a pena para o Brasil. Tá certo? Pessoal? Tá certo, professor. Certo. Por favor, não falem em Revolução de 64, não, que o professor fica triste. Toda vez que você fala Revolução de 64, morre um professor de história. Tá certo? Eu acho que a gente fica por Tá aqui certo. hoje, se vocês não tiverem dúvidas. É que nem Peter Pan, né? Não acredito em fada. Pois é. Enfim. Pois é, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Eu acho que até hoje, à noitinha, não prometo antes, não prometo à tarde, mas hoje à noitinha eu estou colocando as aulas para vocês assistirem, tá? Conselho, se vocês Beleza. forem assistir de novo as aulas, talvez seja legal assistir a aula de outra turma, porque eu posso ter falado de outro jeito e tal. Aí só por eventualidade, tá certo? É isso. Até mais, Beleza. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, prof. professor. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau.
Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todas. Vamos esperar só colar uma galera aqui para a gente começar. Aguardando aí colar uma galera para a gente começar. Vamos lá. Bom dia a todos. A todas, né? Porque só entraram mulheres até agora. Só mulheres. Será que hoje serei só eu e as meninas aqui? O que aconteceu com o Miguel, com o Caio, estão dormindo? Bem, para quem foi entrando, estamos esperando aqui um pouquinho para colar uma galera e a gente começar. De 8h20 a gente começa.